Tem uma pesquisa, né, que foi feita em mais de 100 países que comprova que quanto mais religioso o país, mais pobreza. Óbvio, óbvio. Qual que é a relação do dinheiro com a religiosidade? A questão da religiosidade é que a maioria das religiões confunde humildade com pobreza. Hum. Então, se você deixa de ser pobre, automaticamente você deixa de ser humilde. Isso é o fundamento de muitas religiões. Muitas religiões. E isso tem... O que tem de realidade O voto de nisso? pobreza, esse tipo? Você A Igreja hoje... Católica tem isso também. Hoje já perdeu um pouco a graça, né? Hoje já perdeu um pouco a graça esse negócio de ser pobre. Mas até uns anos atrás, né, até umas décadas atrás, tinha essa questão muito mais clara, né? Mas se você for parar para pensar racionalmente, e o problema da religião é que ela tira o racional da pessoa, né? Você ter fé é uma coisa. Quando você tem fé e você desliga a cabeça, é uma fé irracional, vem o fanatismo. Sim. É você aceitar qualquer coisa sem raciocinar. Isso é um perigo, né? Então, qual é a questão? Se você para pensar, mas vem cá, o que tem a ver humildade com pobreza? Raciocínio. Todo mundo tem inteligência. Em maior ou menor grau, mas todo mundo tem o poder de raciocínio. Então, se você para pensar, mas pera lá, o que tem a ver humildade com pobreza? Se tem um monte de pobre soberbo e tem uma porção de ricos milionários extremamente humildes. Porque não tem a ver com a conta bancária. A humildade é um estado de espírito. É a mesma coisa da felicidade. É um estado de espírito. Você pode ser feliz sendo pobre, sendo rico. Você pode ser humilde sendo pobre, sendo rico. Então, quando você diz, né, para que você entre no reino do céu, você tem que ser pobre, primeiro você está falando uma coisa que não tem fundamento nenhum, né? Você está induzindo as pessoas a serem pobres. Continuarem na pobreza. Exatamente. Mas aí só um outro advogado do diabo, assim, Uma pimenta. que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque a pessoa é pobre, busca religião, porque aí ela vai pro irracional e não pensa tanto na razão. E aí, tipo assim, vamos dizer que a religião vem pra, tipo, te dar o conforto que talvez o dinheiro que você não tá conseguindo ter Sim. mesmo não vai te dar. Pra te acolher, né? Exato. Uhum. Ou é o contrário, você tá falando, é porque aí confunde-se de humildade. Talvez a pessoa não tem como, não ascende socialmente ou financeiramente, e ali a religião é um caminho que dê paz para ela, de alguma forma, e também tudo bem. Não? Não sei. Para Não ver o sei que também. é primeiro, entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, entendi. Mas se você for pensar assim, então você não teria nenhum rico religioso. Eu não gosto de usar a palavra religioso, Que isso porque a religião é um conjunto de regras inventadas por pessoas, né? Sim. Agora, se você fala de fé, é uma outra coisa, né? Todo mundo tem fé. Você tem a fé natural, que é a fé natural. Eu tô sentada nessa cadeira porque eu creio que ela não vai quebrar. Senão eu ia estar aqui toda hora olhando. Não quebrou pra ela. ainda com pessoas muito pesadas. Muito pesada, não vai quebrar comigo. Então você tem essa fé natural de que você vai sair com o teu carro, não vai capotar, de que você tem essa é uma fé natural. Se você não tiver esse mínimo de fé, você não faz nada, né? Sim. Você abre um negócio porque você acredita, né? Porque fé é crença. Sim. Você abre um negócio porque dentro daquilo que você acredita vai dar certo. Ninguém abre falando, nossa, vou perder todo o meu dinheiro agora, né? Então você tem essa fé natural. E você tem a fé sobrenatural, que é você acreditar nas coisas que você não vê. Independente da religião. Independentemente da tua religião. Né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre religiões judaico-cristãs, você vê uma confusão muito grande. Porque você vê, por exemplo, de um lado, pessoas cujo livro é a Bíblia, que não conhecem o que a Bíblia fala. Porque se você lê a Bíblia, você vai ver que os patriarcas, os heróis da Bíblia, foram muito ricos. Não ricos, foram riquíssimos. Os mais ricos da sua época. E eu não estou falando só de Salomão ou de reis, né? Tipo Saul, Davi. Você pega os grandes patriarcas mesmo. Você pega Abraão, foi riquíssimo. E Abraão saiu da casa dele numa época que a família era a riqueza. Porque quanto mais filhos você tinha,
maior a tua riqueza, porque você tinha que lavrar a terra, você precisava de segurança. Maior era a sua equipe, né? Você tinha que ter uma equipe muito grande. Você não tinha tecnologia, você não tinha polícia na rua. Então, quem se defendiam eram as famílias. As maiores famílias tinham mais riqueza. E elas casavam entre si ali. Quanto maior o clã, maior a riqueza. Abraão saiu da terra dele, né? Abraão saiu da terra dele com a mulher, com 0 filhos, com um sobrinho. E com poucos servos que ele tinha. Para morar no meio do nada. Isso era uma coisa absurda, que você não ia fazer aquilo naquela época. Ele foi porque ele tinha fé na promessa que foi feita para ele. E ele foi riquíssimo. O filho, né, o Isaac, filho de Abraão, a Bíblia diz exatamente assim: prosperou o homem, ficou riquíssimo. E para a Bíblia, que é um livro superlativo, que tudo é muito grande, você dizer riquíssimo, o sujeito era muito rico, mas muito rico, né? Ele não comprava uma casa, ele comprava cidades com as pessoas dentro. Então era uma riqueza muito maior. E quando você vê que todos os grandes heróis da Bíblia foram muito ricos, você fala, da onde surgiu o voto de pobreza? Porque você não vai achar na Bíblia, em lugar nenhum, faça um voto de pobreza. E de onde surgiu? Sei lá, da cabeça de alguém que Não, existe uma teve coisa lá de o voto de pobreza seu que, interesse. assim, em alguns casos, eu acho que alguns sacerdotes, ou os franciscanos, existem votos de pobreza que são as pessoas escolhem aquilo como um modo de vida e tudo mais. Sim, porque aí eles são missionários, aí eles são pessoas Exato. que vão viver não pelo dinheiro, eles vão viver para pregação da palavra, para disseminação pela causa, exatamente. Mas então a Bíblia também é um voluntariado, um livro né? histórico que conta também a realidade dos tempos diferentes. Exatamente. E aí, lógico que ela vai citar os ricos, ou como sempre você está falando. que sempre e tal. teve, né? Sempre a gente teve pobres O próprio e ricos, né? capitalismo vem não sei se você me corrige se eu estiver errado, vem da reforma protestante, que aí o Calvino, etc., que aí tinha uma coisa de que a acumulação de capital era o que era pregado por aquela religião, e aí o capitalismo vem disso, do acúmulo de capital. Sim, Não é mais ou exatamente. menos isso? É. Então acaba que, independente, a religião ou a Bíblia ou o livro, porque também os livros são de cada religião, e aí vem a interpretação dos homens, então isso é meio difícil de dizer. A Bíblia está, mas a minha interpretação é essa, a sua é essa. Então Mas dá é pra uma questão meio difícil de te falar, mas eu digo que nessa época em que o capitalismo começou a ser o sistema, que hoje é, ele vem daí. Ele vem da reforma protestante dizer, galera, vocês precisam acumular dinheiro. E aí as pessoas passaram a acumular dinheiro, o capitalismo... E só quem que tem mais comanda, quem tem menos. uma e aí vai. pessoa Assim, que de uma acumula forma bem Sim, simplificada. mas é isso. Essa é a base, tá 100% ok. A questão é que uma pessoa que tem dinheiro, ela tem liberdade. E pessoas livres são pessoas perigosas. Por quê? Porque você não controla. Sim. Quem me obriga a fazer hoje uma coisa que eu não quero? Não me obriga a fazer uma coisa que eu não quero. Porque eu tenho condições. Sim, de dizer não. Né? Você diz então que a igreja te aprisiona também. Não, bom, sei lá, depende da igreja. E não depende sei. da pessoa e da Tem situação. igrejas que aprisionam? Deve ter. Deve ter. E aí você tem o interesse que aquela pessoa fique ali, Sim. né? Porque você ganha alguma coisa dela. Não, se ela perceber que ela pode dar o passo com a perna dela, ela não vai depender mais de mim. Como assim? Sim. Então você hoje Não vê precisa aí... mais do seu pastor. Hoje você vê pregadores que eles não estão falando da palavra de Deus. Eles estão arrebanhando pessoas para si. Exato. Para ele. A pessoa não fala assim, não, vem cá, você faz. Faça você. E as pessoas estão acostumadas que alguém faça as coisas para ela. Porque eu costumo dizer assim, que a minha maior frustração como educadora é a minha vontade de ensinar a pessoa a fazer, de dizer, você pode fazer sozinho, e ela dizer, não, faz para mim. Eu digo, meu Deus, eu vou te ensinar a fazer, você vai fazer. Não, só fala aí sim ou não. Você não pode depender
de que outra pessoa diga sim ou não. Você tem que chegar a essa conclusão. Sim. Você tem que saber. Então, faça isso aqui, ó, vai por esse caminho. Não, me carrega, me leva, me dá a mão, me empurra. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!